Olá, alunos do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vamos? Observem aí a pauta. Então, como vocês viram na pauta, nós vamos fazer a correção das atividades que vocês fizeram em casa. E depois, vocês têm a produção textual para estar desenvolvendo, ok? Então, vamos para a nossa correção e nós temos: os enunciados a seguir foram extraídos do conto de Marina Colasanti, lido no início desta unidade. Justifique a acentuação das palavras destacadas nesses trechos. Então, vamos ver. Como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. Então, o que eu posso observar dessa palavra atrás? Atrás é uma oxítona. Por quê? Se eu estou trabalhando a classificação das palavras com a sílaba tônica, eu tenho que lembrar das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? E eu digo que essa palavra é uma oxítona por quê? Porque a acentuação, a sílaba tônica, ela está na última sílaba, tá? Então, eu falo que ela é uma oxítona terminada em as. Lembra, as oxítonas terminadas em a e i, elas são acentuadas? Vocês não podem esquecer disso. Terminou em a, seguida de s. Então, ela é acentuada. Enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Lá. Então, vocês podem observar que lá nós só temos uma sílaba. Então, quando isso acontece, nós chamamos de monossílabo. E esse monossílabo é um monossílabo tônico terminado em a. Por que eu falo que esse monossílabo é tônico? Vocês podem observar que ele é acentuado. Então, todo monossílabo que é acentuado, nós chamamos de monossílabo tônico. Letra C. Ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. Então, eu vou analisar a palavra própria. Primeiro de tudo, separar as sílabas. Própria. Então, eu tenho o quê? Eu tenho duas sílabas, não é mesmo? Então, eu vou classificá-las. Última e penúltima sílaba. Vocês podem observar que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Quando isso acontece, ela é chamada de paroxítona. E observando o final dela, essa paroxítona é terminada em ditongo. Lembra quando duas vogais estão juntas e não são separadas, elas são chamadas de ditongo? Então, todas as paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas, certo? Então, eu observei, eu separei as sílabas. Eu vi que ela é uma paroxítona e ela terminou em ditongo, ela sempre levará acento, é a regra. O próximo, vocês têm assim: chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Então, nós vamos trabalhar com a palavra chapéu. Então, vocês podem observar que a palavra chapéu, ela é uma oxítona, né? Então, eu vou separar chapéu. Daí, eu vou observar oxítona terminada em ditongo aberto, em eu. Vamos para melhor, el, certo? Então, é por isso que ela recebeu um acento. Letra E. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos. Então, vou lá ver último. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós temos a antepenúltima sílaba acentuada e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vocês sempre vão olhar a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba tem um som tônico, o som mais forte, então quer dizer que ele é uma proparoxítona e ela sempre será acentuada. Letra F. Uma casa melhor é necessária. Novamente, olha só o E. Isso tem uma sílaba, não é? Desta forma, eu chamo ele de monossílabo e chamo de monossílabo tônico, né? Por que monossílabo tônico? Porque é um monossílabo que tem um som mais forte. Tudo bem? Próximo. Já não lhe pareceu suficiente? Novamente, olha o já. Já nós não separamos a sílaba. Se não separamos, ela é chamada de um monossílabo. Esse é um monossílabo tônico. Esse monossílabo tônico é terminado em A. E sorriu para o jardim além da janela. Então, novamente, eu vou separar as sílabas. A
Lem. Eu tenho 2 sílabas. Onde está o som mais forte? Na última sílaba. Se o som mais forte está na última sílaba, quer dizer que nós temos uma oxítona. Se é uma oxítona, vamos ver a terminação dela. Ela terminou em em. Todas as oxítonas terminadas em EN, elas são acentuadas. Letra F. Letra G. I. E ele viu seus pés desaparecendo. De novo, observar pés. Tem como eu separar as sílabas? Não tem. Então, ele é chamado de monossílabo. E ele é um monossílabo tônico, não é mesmo? Por que monossílabo tônico? Porque ele tem um acento, olha lá. E ele é terminado em ES, ok? Agora vocês tinham lá a tarefa. O homem que se endereçou. Nossa, olha só ele entrando dentro da carta. O texto diz assim: apanhou o envelope e na sua letra cuidadosa subscreveu a si mesmo: Narciso, Rua 13, número 21. Passou cola nas bordas do papel, mergulhou no envelope e fechou-se. Horas mais tarde, a empregada colocou-o no correio. Um dia depois, sentiu-se na mala do carteiro. Diante de uma casa, percebeu que o funcionário tinha parado indeciso. Consultaram o envelope e prosseguiu. Voltou ao DCT. Foi colocado numa prateleira. Dias depois, um novo carteiro procurou seu endereço. Não achou. Devia ter saído algo errado. A carta voltou à prateleira. No meio de muitas outras amareladas e empoeiradas, sentiu então com terror que a carta se extraviara. E Narciso nunca mais encontrou a si mesmo. Inácio de Loyola Brandão. Narciso, não é mesmo? Então vamos à primeira questão. A história que inicia em um ambiente doméstico que poderia ser real e narra uma sequência de fatos que não tem a probabilidade de se realizarem. Que acontecimento estranho transpassou a realidade nesse conto? Simples, né? Esse personagem teria entrado em um envelope como se fosse uma carta e seguido todo o transcurso, né, do quê? De uma correspondência. Então ficou bem claro aqui que é fora da realidade. Qual o tipo de narrador? Nós podemos observar que foi contado uma história, a história de Narciso. Então nós temos um narrador observador. Ele viu tudo aquilo que aconteceu. Considere o contexto e infira o significado da sigla DCT. Então, só de observar o texto que nós temos, por isso que nós falamos observando o contexto, nós podemos concluir que esse DCT é o lugar ligado aos Correios. Sobre a estrutura do conto, indique a situação inicial. Qual foi ela? De que Narciso decide escrever uma carta para si mesmo. Passa cola nas bordas do papel, mergulha no envelope e fecha-se. Horas mais tarde, a empregada coloca-o no correio. O conflito dessa história é que o carteiro para indeciso diante de uma casa, né? Não encontra o endereço e prossegue seu caminho. Narciso acaba voltando a DCT. O clímax da história. Porque outro carteiro procura o endereço. Então aí ele pode mudar, né, toda essa história. Mas ele não encontra. Algo deve ter saído errado. A carta volta para a prateleira, meio de muitas outras. E o desfecho da história é que o Narciso, ele nunca mais encontrou a si mesmo. Certo? Então nós temos assim. Sobre a intenção do autor ao escrever esse conto, assinale V ou F. O autor deseja apenas produzir um conto fantástico? Não, ele não deseja apenas produzir um conto fantástico, ele apresentou um conto para nós. Existe uma crítica por trás do homem que nunca mais encontrou a si mesmo? Sim, com certeza, isso é verdadeiro, que ele deixou bem claro, principalmente quando está falando do Narciso. Narciso não é aquele rapaz que se apaixonou por ele mesmo? O nome Narciso faz uma intertextualidade com o mito Narciso? Verdadeiro, né? Acabei de falar sobre isso. Narciso é um nome escolhido aleatoriamente? Falso, porque se ele estava já pensando, né, com o intuito de lembrar do mito de Narciso, que ele apaixona-se por ele mesmo, tanto que ele quer enviar a carta para ele se encontrar com ele,
Então, com certeza não foi aleatório, teve a intenção também de se trabalhar o Narciso aí. Ainda sobre esse texto, faça o que se pede. Retire do texto a palavra proparoxítona, que pode também ser paroxítona terminada em ditongo. Então, você pode observar a palavra funcionário. Por que nós falamos que ela é proparoxítona e também pode ser paroxítona terminada em ditongo? Porque aí, quando você vai separar o i e o funcionário, então, não separando a palavra funcionário, você tem uma paroxítona que ela é terminada em ditongo. Lembra? Todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Daí ele falou de ser proparoxítona. Por quê? Porque se você separar o i e o o, vai dar a antepenúltima sílaba. E aí seria proparoxítona, todas são acentuadas. O que propicia dupla possibilidade de classificação quanto à posição da sílaba tônica dessa palavra? Nós temos que observar, né, que a dupla possibilidade de classificação aí é o que? É a separação silábica, né? Como eu falei, funcionário, se você separar o i e o o, fica proparoxítona. E funcionário, você não separando o i e o o, ela fica uma paroxítona terminada em ditongo. Retire a outra palavra acentuada e justifique sua acentuação. Então, nós temos lá saído, né, que nós temos um i tônico. O que é o i tônico? O mais forte. E a segunda vogal do hiato, olha, saído. Não é um hiato. O que é um hiato? São quando nós temos duas vogais em uma palavra e essas duas vogais se separam, certo? Então, quando isso acontece, nós falamos que ele é um hiato. Então, esse i tônico, né, que é a segunda vogal do hiato, ela está sozinha na sílaba. Por isso que ela recebe um acento. Leia a tirinha a seguir. Eu acho que eu não consigo ler essa tirinha, tá tão pequenininho. Rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Nossa, esse próximo eu não consigo ler em hipótese alguma. Bom, é claro que vocês leram também. Eu, infelizmente, agora, neste momento, por causa da minha vista, né, eu não vou estar podendo ler para vocês, tá? Peço desculpas desde já, pessoal, mas não consigo enxergar, tá? Logo espero que a vista esteja melhor e eu consiga. Mas com certeza vocês leram, né, todas aí essas tirinhas para responder. Então diz assim: aqui, regras de acento agudo, o personagem se refere na tirinha. Não tem como, né, eu ler aqui para vocês, mas a resposta seria: o personagem se refere à regra de acentuação dos ditongos abertos finais, eu, oi e ei. Né? Então, nessas palavras paroxítonas que não são mais acentuadas após o acordo ortográfico de 1990. E quais as palavras que devem continuar sendo acentuadas segundo essa mesma regra? Bom, deve continuar sendo acentuados os ditongos abertos finais, eu, oi e ai, nas oxítonas e nos monossílabos, certo? Então, finalizei aqui a regra de acentuação, que nós trabalhamos muito no início do nosso ano letivo. Agora vocês vão para a produção textual. Isso, e na próxima aula eu quero que vocês leiam com bastante atenção, tá? Na próxima aula eu estarei explicando para vocês essa produção de textos e também passando a data da entrega dele. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula com a produção textual. Até mais!